Estudando o Atlas, nós temos algumas particularidades. Essa vértebra, chamada de Atlas, ela é a primeira vértebra cervical. E ela tem algumas diferenças, alguma exceção, comparado com as demais vértebras da coluna vertebral. O Atlas não possui corpo nem processo espinhoso. Então aqui não tem o processo espinhoso na parte dorsal e não tem corpo, certo? Então, o Atlas, ele possui um arco dorsal, um arco ventral e um par de asas. Arco dorsal, arco ventral e um par de asas. Então ele não tem corpo nem processo espinhoso. Arco dorsal, arco ventral, como se fosse um arco dorsal, um arco ventral unindo e daí um par de asas. Certo? Bom, o Atlas tem duas cavidades articulares. Aqui estão elas, as duas cavidades, que vão se articular com os côndilos do occipital, que é na região da cabeça. A fossa odontoide, aqui, fossa odontoide. O arco dorsal tem o tubérculo dorsal mediano, no arco dorsal, tubérculo dorsal mediano. Forame vertebral lateral, é aqui, chega no canal vertebral, forame vertebral lateral. No arco ventral, que é essa região de baixo, no arco ventral, tubérculo ventral. Nas asas, nós temos fossa atlantal, na parte ventral, fossa atlantal, forame alar e forame transverso. O forame transverso é esse que está sozinho nessa região. E o forame alar é aqui. Então, nessa região, nós temos, no mesmo lugar, dois forames. Um que vai em direção ao canal vertebral, forame vertebral lateral, e o outro que vai na outra direção, que se chama forame alar, sai na asa. Então, a divisão seria nessa região. Para cá é arco, para cá é asas. Forame vertebral lateral e forame alar. E esse forame transverso presente em equinos, não aparece em bovinos. Então aqui nós temos o forame vertebral lateral e o forame alar. Não aparece o forame transverso, característica de bovino. No áxis, aqui está ele, no áxis, nós temos o processo odontoide do áxis, essa ponta aqui, processo odontoide do áxis, que vai se encaixar na fossa odontoide do Atlas, nessa posição. Cavidade cotiloide, aqui está ela, é funda, cavidade cotiloide. Forame vertebral lateral, está aqui, forame vertebral lateral. Processo transverso, nas duas laterais, e também tem o forame transverso. Processo espinhoso, essa região de cima aqui, e incisura vertebral caudal, aqui, incisura vertebral caudal. Aqui são os processos articulares caudais, que vão se articular com a terceira vértebra cervical. Na terceira vértebra cervical, nós temos a cabeça articular, a cavidade cotiloide, a face ventral, nós temos a crista ventral mediana, E na face dorsal, nós também temos o tubérculo na parte dorsal. Processos articulares craniais, porque a cabeça é cranial, então processos articulares craniais. Caudal, processos articulares caudais. Aqui é o processo transverso, processo espinhoso, também tem o tubérculo, pertence à terceira vértebra cervical. E assim sucessivamente
as demais vértebras cervicais, torácicas, lombares e depois nós chegamos na região sacral, aonde existe a fusão das vértebras sacrais. 5 vértebras sacrais, ocorre a fusão formando um osso único, chamado de osso sacro. Esse osso tem forma triangular e está encaixado entre os ilhos, os quais se articula firmemente. Seu eixo longitudinal é levemente curvo. Esta união completa-se nos carnívoros e suínos após 1 ano e meio, nos ruminantes após 3 a 4 anos e no equino com 4 a 5 anos, completa a fusão dessas vértebras sacrais. Nós temos a face dorsal, onde apresenta as espinhas sacrais ou processo espinhoso, os forames sacrais dorsais, a crista sacral lateral, Na face pélvica nós temos as linhas transversas, é onde ocorre a fusão das vértebras, aparecem as linhas, e os forames sacrais pélvicos. A base e vértice, na outra ponta. Base e vértice. E também a face auricular, que é essa aqui, a face auricular. Depois as vértebras caudais, como exemplo.